Olá, somos acadêmicos da UEMA e iremos apresentar um trabalho para a disciplina de sintaxe da língua portuguesa, ministrada pelo professor Dr. Vandenberg Bessa, acerca do tema léxico, formação das palavras. Vamos dar início falando sobre a constituição do léxico português. O léxico português são todos os conjuntos de palavras na qual fazemos uso interagindo verbalmente, seja por meio de escrita ou da fala. As diversas línguas existentes, assim como a língua portuguesa, originaram-se de outras línguas e cada uma delas guardam consigo uma cultura e uma história. Durante algum tempo, o português foi um idioma pobre e rude e era usado apenas para as expressões das necessidades da vida cotidiana. Porém, não demorou muito para que o português firmasse sua tradição literária, formando assim a disciplina gramatical, visto que as três fontes do nosso léxico são a derivação latina, a formação vernácula, a importação estrangeira. Muitas palavras do nosso léxico têm origem latina, veja os exemplos a seguir. No latim, temos a palavra malu, no português, a palavra mal, no latim, a palavra corona, no português, a palavra coroa. No latim, a palavra persona, no português, a palavra pessoa. Algumas dessas palavras mantêm somente o mesmo radical, enquanto outras mantêm a mesma grafia. Formação das palavras. Raiz é o nome que se dá ao elemento primário e significativo da palavra. É também chamado base, é a parte irredutível, é a parte que não muda. Exemplo: livro, livrinho, livreiro, livresco. Consegue-se a raiz eliminando os elementos secundários, como prefixos, sufixos e desinências. Existem também as palavras cognatas, que derivam de uma mesma raiz ou de uma mesma origem etimológica. Na palavra amor, que se deriva amoroso, desamor, namorado, amável, amante. A raiz exprime a ideia de um modo geral e é modificada pelos afixos, sendo esses afixos usados para formar novas palavras. No prefixo, vem antes do radical e o sufixo depois do radical. No prefixo, a gente tem um exemplo de antipatia e no sufixo a gente tem um exemplo de plantação. O tema é o radical acrescido da vogal temática, pronto para receber outros morfemas. Diz-se a desinência o elemento final da palavra, indicativo de flexão de nomes e verbos. Existem as desinências nominais, que indicam masculino e feminino, plural e singular, dos substantivos e adjetivos, e as desinências verbais, que indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos. Dando continuidade agora, ressaltando sobre a derivação própria. No que se refere à derivação própria, Coutinho afirma que esta consiste na formação de um vocábulo novo com auxílio de um sufixo. Adentrando na história, os sufixos foram antes palavras isoladas que se juntaram em novas formações, perdendo assim sua independência. Os que resistiram até hoje são aqueles que possuem acentuação própria. Alguns surgiram do latim clássico, outros do latim vulgar, e nem todos passaram ao português. Os sufixos que se conservam entre nós até hoje possuem a mesma significação que tinha em latim. No que se refere à variação do radical, essa variação depende em grande parte do radical. Se o fonema inicial do sufixo é uma consoante, faz-se a junção dele com o radical, sem que haja alteração. Como exemplo, temos a palavra pagador e andadura. Observa-se que o sufixo inicia com a consoante e é adicionado ao radical, mas quando terminando em E ou O, se modificam em I. Como exemplo, temos a palavra certidão, que surge do radical da palavra certo e é modificado. Acrescenta-se o i para gerar a palavra certidão. Quando o sufixo inicia com vogal,
a vogal anterior final do radical quando o átomo é eliminado. Um exemplo é a palavra livraria, que perde o O de livro e é adicionado ao sufixo. Quando tônica, a vogal permanece. Quando o radical termina em Z, este é trocado por G, quando seguido por A, O e U. E isso explica por ser o G uma transformação fonética natural. Como exemplo, temos a palavra narigudo, que perde o Z de nariz e acrescenta-se o G. Outro exemplo é a palavra rapagão, que perde o Z de rapaz. Sufixos, nominais e verbais. Os sufixos nominais são afixos que se aglutinam a um radical para originar um substantivo ou um adjetivo, como por exemplo, boi, boiada, velho, velhice. Percebemos assim que os segmentos acrescentados criam novas palavras ao se aglutinarem a um radical. Esse tipo de segmento é chamado de sufixo nominal. E os sufixos verbais são os afixos que se aglutinam ao radical de um substantivo ou adjetivos para dar origem a um verbo, certo? E como já sabemos, os sufixos são os afixos que se unem à parte final do radical para produzir novas palavras. Observe os seguintes exemplos: caminho, caminhar, português, portuguesar. Então, diante dessas palavras, notamos que ao adicionar o segmento mófico ar ao final do radical de um substantivo ou de um adjetivo, formam-se verbos. E esse tipo de segmento é chamado de sufixo verbal. E também é importante salientar que são esses sufixos que conferem aos verbos seu aspecto significativo e específico. Por exemplo, frequentativo, factitivo, diminutivo e pejorativo. Mas o que são o verbo frequentativo? É aquele que traduz a ação repetida. Já o verbo fictitivo é aquele que atribui uma qualidade ao modo ser. O termo aglutinação na língua portuguesa se refere a um processo de formação de palavras, onde ocorre a junção de dois ou mais termos que dão origem a um novo. Até agora, vimos um breve contexto histórico sobre a constituição do léxico português, onde Coutinho afirma que nosso léxico é formado por derivação latina, criação e formação de palavras e por importação estrangeira. Semelhantemente ao pensamento de Coutinho, Eduardo Pereira, em seu livro Gramática Expositiva de 1907, estuda as modalidades morfológicas em duas partes, taxonomia e etimologia, e confirma que nosso vocabulário foi evoluído em três modos: por derivação e composição popular, por formação erudita e por importação estrangeira. Também observamos o processo de formação das palavras, o qual Coutinho divide em quatro: derivação, composição, parassintetismo e onomatopeia. E Pereira, com a gramática expositiva, estuda apenas derivação e composição. Ambos estudam e classificam o processo de derivação em derivação própria e imprópria. Portanto, tendo já vislumbrado tudo isto, abordaremos agora exemplos de sufixos utilizados na formação das palavras portuguesas, com a sua origem e significação. Os sufixos nominais podem ter origem latina, grega, germânica e ibérica. Temos como sufixo no latino aço, isso e céu, entre outros. Exprime várias ideias, como a de grandeza, capacidade, tendência. Por exemplo, espaço, aranhiço, dentuça. Já o sufixo ante, ente e inte, composto de vogal temática dos verbos, mas o sufixo ante do particípio presente representa a ideia de qualidade ou estado. Por exemplo, estudante, lente, ouvinte. O sufixo uso exprime a ideia de abundância e quantidade. Por exemplo, chuvoso, saudoso, cauteloso. O sufixo vel dá a ideia de capacidade e qualidade, formação de adjetivos. Por exemplo, incrível, amável, admirável, entre muitos outros. Já no grego,
O sufixo ia denota a coleção qualidade, dignidade, cargo, ciência e foi muito usado pelos antigos oradores e escritores cristãos. Por exemplo, burguesia, soberania, filosofia. O sufixo ismo exprime opinião, crença, escola, sistema e origem. Por exemplo, cristianismo, ateísmo, positivismo. O sufixo esa, essa, isa e issa designam pessoa do sexo feminino que possui certa dignidade. Por exemplo, princesa, poetisa, sacerdotisa, entre muitos outros que estão presentes na gramática histórica de Coutinho. Sufixo germânico: ardo, arde, engo, eng, servem para formar substantivos e adjetivos, encerrando quase sempre ideia pejorativa. Exemplo: felizardo, mulherengo, perrengue. Sufixos ibéricos: arro, orro, urro. São provavelmente de origem ibérica. Tem em geral sentido pejorativo. Exemplo: cachorro, casmurro. Nos sufixos verbais, as terminações ar ou are servem para formar os verbos da primeira conjugação. Exemplo: cantar, dançar, pular. As terminações ser ou e serem exprimem ideia incoativa, como exemplos: anoitecer, entardecer, florescer. As terminações egar, gar, icar e carem, entre as ideias que exprimem, deve-se salientar a de diminuição. Exemplos: carregar, cavalgar, bebericar, entre outros exemplos. Agora vamos falar um pouco sobre a derivação imprópria. A derivação imprópria, também chamada de conversão, é um tipo de derivação que acontece pela mudança de classe gramatical da palavra. Ela é um tipo particular de derivação, já que é caracterizada não pelo acréscimo ou supressão de afixos, mas pela mudança de classe gramatical de uma palavra sem que ocorra alteração em sua forma primitiva. Portanto, só é possível perceber esse fenômeno a partir do contexto no qual determinado vocábulo é utilizado. Ou seja, a formação de uma nova palavra é obtida pela mudança da função gramatical, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio e etc. na frase. Um exemplo que podemos dar é: Joana tem um andar muito determinado. Percebemos que na frase o andar está como substantivo. Já no exemplo, essa tarde podemos andar no parque. A palavra andar já está na frase como verbo. Note que esse tipo de derivação não é acrescido, nem prefixo e nem sufixo à nova palavra. Dessa forma, não ocorre nenhuma mudança na estrutura do termo, mas sim no significado dele. Todavia, a nova palavra desempenha outro papel gramatical na frase de acordo com o contexto em que está inserida. Lembre-se que a derivação é um dos processos de formação de palavras que envolve o radical de uma palavra primitiva e os afixos, prefixo e sufixo. Além da derivação imprópria, temos derivação regressiva, sufixal, prefixal e parasintética. Alguns exemplos de derivação imprópria são: Pedro é o mais alto da turma. Alto está como adjetivo na frase. Já no exemplo, a professora fala muito alto, alto já está como advérbio. Temos outro exemplo. Sofia é a cabeça da classe. A palavra cabeça já está como adjetivo. Minha cabeça dói muito hoje. A palavra cabeça já está como substantivo na frase. Daremos continuidade falando sobre a derivação regressiva. A derivação, de forma geral, é um processo de formação de palavras no qual um vocábulo pode gerar outro a partir de seu radical. A derivação regressiva, especificamente, é um tipo de derivação no qual há redução de parte da palavra original para gerar uma nova. Mas, afinal, o que é a derivação regressiva?
A derivação regressiva é um tipo de derivação no qual se mantém o radical da palavra original, mas a redução da forma, ou seja, subtrai-se da palavra original algumas de suas partes para gerar um novo vocábulo. Esse tipo de derivação se destaca das derivações mais comuns, nas quais há acréscimos de afixos, prefixos e ou sufixos às palavras originais. Existem dois tipos de derivação regressiva. Quando a palavra derivada tem origem em um verbo, nós a chamamos de regressiva verbal, como é o caso de pesca. Porém, existe também a regressiva nominal, obtida a partir de supressão do sufixo, como ocorre com o termo boteco, originário de botequim. A derivação regressiva é comumente associada à formação de substantivos derivados de verbos, também chamados de substantivos deverbais. Um exemplo é a palavra cantar. Observem como se dá a retirada do morfema desse verbo para a formação do substantivo derivado. Aí temos o radical cante, a vogal temática A e a desinência verbal R. O verbo cantar origina um novo substantivo derivado, que é a palavra canto. Aí temos o radical cante mais a desinência nominal O. Nesse caso, houve redução na forma da palavra. Muitos outros verbos também geram novos substantivos a partir da derivação regressiva, como é no caso do verbo trocar. O verbo trocar gera dois substantivos, troco e troca. Além disso, a derivação regressiva é muito comum na linguagem coloquial, formando novas gírias e expressões idiomáticas na língua portuguesa. Mas afinal, como identificar uma derivação regressiva? Basta aplicar a seguinte regra: o substantivo que indica uma ação é igual à palavra derivada, sendo o verbo a palavra primitiva. Alguns exemplos é a palavra apuro, substantivo derivado do verbo primitivo apurar, ou debate, substantivo derivado do verbo primitivo debater. Outro tipo de regra que você pode aplicar é o substantivo que aponta algum objeto ou substância, que é igual à palavra primitiva, sendo o verbo a palavra derivada. Alguns exemplos é alimento, que é substantivo primitivo do verbo derivado alimentar, ou âncora, substantivo primitivo do verbo derivado ancorar. A derivação regressiva geralmente resulta em um substantivo abstrato, que denota qualidade, ação, sentimento e estado. Já no momento que a palavra é primitiva e origina um substantivo concreto, a derivação é chamada de sufixal. Embora seja comum a formação dos substantivos através dos verbos na formação infinitiva, na derivação regressiva também ocorre a composição a partir de outros substantivos. Essas palavras aparecem com frequência na linguagem coloquial, ou seja, a popular. É o caso dos exemplos citados anteriormente. Mas atenção! Não confunda a derivação regressiva com a abreviação vocabular, pois esse fenômeno ele consiste em outro tipo de redução de palavra, caracterizado pela supressão de parte do vocábulo sem que ele se transforme em uma regressiva nominal, já que não houve supressão de sufixo nem uma regressiva verbal, uma vez que a palavra resultante não é um substantivo derivado de um verbo. Então, esse foi nosso trabalho e espero que tenham gostado e obrigada pela atenção.